Alô, rapaziada, agora é hora do Combato Camp número 3. Combato Show! Bom, vamos lá, agora só tô eu e o Marcelo aqui, o engenheiro, o Scotty, da USS Combato, para responder as perguntas da semana. As perguntas chegam através de mim por e-mail, por Messenger, por WhatsApp e pelo Quora, tá? Então a gente vai responder as perguntas, tem umas perguntas separadas pro Zé Buceta, pro Pussy Joseph, né? Pussy Joe, que são as perguntas estúpidas que o pessoal faz. Joe Washer, que é o Zé Ruela, mas vamos começar aqui explicando uma questão. Teve um cara que fez uma resposta enorme, um textão aí no número 2, quando a gente criticou o Cid, né, por causa daquela história da retroescavadeira e tudo. Vou repetir algumas questões. Primeiro, nós não passamos o pano na situação da polícia. Quando o cara entrou para ser policial, assim como o cara entrou para ser padre e o padre ele sabe que não pode casar, o policial sabe que não pode ter greve. Então eu não estou dizendo que a polícia está certa. E a técnica que eles usaram, que é greve branca, botar mulher, criança atrás, então é um troço meio assim, meio malandro, né? Mas, né, a gente sabe que aquilo ali está errado por N razões. A história de eu apoiar ou não apoiar é outra história, porque, por exemplo, eu acho que o padre poderia casar, né? Eu não sou católico, não tenho que dar opinião sobre isso, mas acho que o padre poderia casar, mas como a regra é não casar e o cara sabe disso, o cara tá furando a regra, mesma coisa para a polícia. Mas o cara botou uma resposta enorme que na hora eu apaguei, depois eu me arrependi de ter apagado, e o Kojak do Combate, né, que é o Alexandre Carvalho, ele falou: pô, mestre, eu devia ter respondido essa e tal, né? Ele ficou meio chateado de não ter respondido, ele escreveu um outro textão, e o cara falou uma porrada de abobrinha, porrada de besteirada, e o cara botou que, pô, como é que você sabe que o Cid era uma ameaça para as pessoas, né? Cara, ele passou por cima de um portão, né? Então uma série de besteiras, mas eu tenho a mensagem dele, se vocês quiserem dar no e-mail, posso copiar e colar para mandar para quem quer, e a resposta do Alexandre Carvalho, do Kojak, para ele. Agora, os outros quiserem falar merda, pode falar merda sim, não vou pagar mais não, mas vocês vão receber a patada devida. Vamos lá, perguntas do dia, deixa eu perguntar aqui, vamos lá. Marcelo, que está me ajudando aqui com o celular. Por que os praticantes de artes marciais e outros tipos de luta parecem ser pessoas menos violentas? Cara, eu não sei isso não. Entendeu? Eu não sei isso não. Eu acho que cada um tem o cara, assim, até porque a arte marcial é muito completamente diferente uma da outra. O cara pode fazer uma arte marcial extremamente agressiva, ou uma que seja agressiva, mas seja pró-segurança, que é o caso do combate, ou você coisa mais paz e amor, como Aikido, Tai Chi, e o cara ser mais tranquilo. Agora, pelo menos o cara que faz arte marcial joga sua frustração ali pra fora, né? Então geralmente ele não tá, se ele pode bater nos outros lá dentro, não vai bater na mulher dele nem nos amigos. Marcelo, tem algum comentário para fazer? Tenho. Eu acho o seguinte, né? Quando eu estava dando aula de combate, né, que a gente tenta ser mais realista possível, eu gostava de dizer para os caras assim: eu tenho 1,86 m, eu tenho um cara que tem 100 quilos. Às vezes eu partia para cima de um aluno que tinha 60, 70 quilos e dizia assim: você tem que ver um cara do meu tamanho partindo para cima de você e não perder a tranquilidade, porque você já passou por isso no treinamento. Nesse caso agora que é aqui comigo. Então eu acredito que parte do que ele chama aqui, deixa eu ler aqui de novo, que ele chama o quê? De mais tranquilo, como é que é? Menos violento, né? Talvez parte do que ele seja menos violento é que o cara, de repente, que treina uma situação como a gente treina aqui no combate, o cara já passou por aquele tipo de situação, já viu gente muito maior que ele partindo para dentro dele, fazendo várias coisas, e ele soube se safar, ele aprendeu, ele treinou aquilo. Então ele olha em volta e fala assim: bicho, derrubou na área pênalti, não estou esquentando a cabeça com isso. Então talvez isso dê aquela sensação que é um cara menos violento, mas talvez porque o cara está com a situação mais controlada. E ao mesmo tempo, né, como a gente sempre fala aqui, né, a melhor defesa é não estar lá, né? Então, de repente, ele está tranquilo com aquela tranquilidade toda, porque ele já viu que o ambiente não é um ambiente agressivo, ele também está tranquilo. Ou se alguém pular em cima dele, meu amigo, ele já sabe como é que faz, já sabe o que resolver, como resolver, isso dá uma certa tranquilidade. Talvez seja por aí, essa menos violência, menos violento, seja por aí. Vamos lá, pergunta número 2. Qual é a forma de empunhar uma pistola com 2 mãos? Galera, veja bem, isso aqui é um podcast, né? Então eu ficar explicando aqui em cada detalhe não tem nada a ver. O que pode acontecer, as pessoas perguntam: pô, mestre,
Mas no combate tem arma? Tem arma sim. O objetivo é, se um cara vem atacar sua família, você descarregar a arma nele. Faz parte da cultura do combate, você aprender a se proteger usando qualquer arma. Eu recomendo você fazer essa pergunta para o professor Daniel Coutinho, que está respondendo perguntas sobre faca e armas de fogo no canal da Combate em Vídeo, ou fazer essa pergunta para o professor Valério Lino ou para o Alberto Guerra de Belo Horizonte, ou pessoalmente por vídeo, que a gente vai poder responder. Próxima pergunta, né? Deixa eu ver onde é que está essa pergunta, né? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é do Arthur Neto, outro cara que eu acho que não é do combate. É normal não saber se defender com palavras nem fisicamente? Marcelo, tu quer responder essa ou sou eu? Tu pode responder, eu complemento se for o caso. Beleza, olha só, eu acho que é normal perante o universo que a gente tem hoje de caras que são criados para ser ovelhas. A gente é criado para ser ovelha, bobinho, jogando bolinha de gude no carpete, é normal. Mas é certo? Não. Normal que está na norma, está na média, é o comum, mas não é o ideal, né? A sociedade força você a ser um monte de idiota. A questão é que basta um cara ser um lobo para ferrar todo mundo. Então eu recomendaria que você aprendesse a se defender e não só fazendo combate, nem algumas outras artes marciais, eles vão desenvolvendo confiança em você. Mas as que desenvolvem confiança mesmo real são as que têm luta. Se você ficar treinando coisa no ar com um amiguinho, um só atacando, outro defendendo, não põe uma luva, não sai na porrada e tal, você não vai desenvolver confiança. No combate, a gente faz boxe sem luva, mas é um treino de preta, faz luva mesmo em 15 segundos para de vez em quando cai um aí nocauteado e desenvolve confiança, porque você sabe o que você consegue fazer com a tua mão. Você sabe que você consegue derrubar, então desenvolve confiança que você consegue traduzir para parte de discussões também. Há muitos anos atrás, né, cara, foi alguns dias depois de eu conhecer a minha ex-esposa, que foi mãe dos meus filhos, né? E eu tinha um carro que era o... Puta, qual era o carro que eu tinha mesmo? Era um Gol que tinha motor de Brasília, né? Cara, eu tinha 20 e poucos anos. Gol batedeira, então. Não, Gol batedeira. Aquele negócio mesmo. Quadradinho. Só batedeira. Então, na verdade, olha só, o que aconteceu? Eu dei uma mancada, tinha trocado a pastilha do freio, fui dando aquelas freadinhas e tal, na Tijuca, onde eu moro. De repente, quando eu estava passando perto do Hospital da Marinha, ali na Conde Bonfim, um cara entrou na minha traseira, bum! Quer dizer, falei merda, peraí, deixa eu contar a história direito. Ele me cruzou à frente e eu entrei na traseira dele, né? Porque não deu tempo de eu frear. Então foi uma cagada que eu fiz, mas ele também fez cagada porque ele parou no sinal de pedestre. Aí o cara saiu meio sem graça, porque tinha feito besteira também, eu também porque eu não consegui frear. Aí o cara falou pra mim, pô, cara, foi mal aí, cara, eu freiei no sinal de pedestre. Eu falei, pô, também não deu tempo. O carro do cara, a mala sumiu. Aí o meu capô da frente já tinha levantado. Aí eu falei assim, cara, tu tem seguro? Ele, não, cara, o carro era novinho. Foi um dos últimos anos do Monza. Ou qualquer coisa assim. Aí eu falei assim, cara, você topa rachar o seguro? O cara, claro, beleza, bacana, não tinha problema nenhum. Só que o cara era muito maior do que eu, tipo leão de chácara, o cara era uma cabeça maior do que eu, devia ter quase uns 2 metros. E, cara, de terno, né, cara, todo largo, você não sabe identificar, e começou a juntar um monte de aposentados, uns caras que não tinha porra nenhuma pra fazer, em volta ali do carro. Aí, cara, o cara de repente soltou um surto lá, o cara falou, pá, como é que eu vou saber que você é você? Eu não era velho de 53 que nem hoje, eu era um garoto de 20 e pouco. E o cara era muito mais velho e maior do que eu, barba e tal. Aí eu olhei assim, como eu sempre lutei, olhei pro cara, olhei pro joelho, senti minha faca na cintura sem botar a mão. Olhei pro cara e falei assim, cara, beleza, cara, eu sou eu, minha identidade tá aqui, mas se você quiser sair no braço, a gente sai agora. Eu não alterei meu tom, que era o normal. O cara, não, fica calmo, eu tô calmo, cara. Eu não me estresso, não. Tô calmo. Cara, o cara começou a ficar com medo de mim, cara, muito maior do que eu. Eu falei, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada, não. Aí ele resolveu tudo bem. Depois o cara perguntou pra mim, ligou pra mim se tá tudo bem. Eu falei, não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porra, por que esse cara ficou com medo de mim e tal? Na verdade é porque eu tava muito tranquilo. Eu tava muito tranquilo porque eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia exatamente onde eu ia bater, como eu ia bater, e eu sabia que ele ia cair. Ele não tinha mão de lutador, não tinha nada, eu tinha avaliado isso tudo.
E essa confiança eu ganhei em luta. Não precisa ser no combate, pode ser no boxe, por exemplo. Mas não é em luta que não luta. Em luta que não luta, você sempre tem dúvidas sobre você mesmo. Você fica naquela, será que eu vou conseguir? Quando luta, porrada, entendeu? Vamos lá, próximo. Tem mais algum comentário aí, Marcelo? Desse? Não, sobre a situação realmente, tem muita gente que não sabe se defender. Não acontece assim, se você não procurar, se você não imaginar que um dia você vai precisar de saber se defender, você simplesmente vai passar a tua vida naquela tranquilidade. Recentemente aqui teve um aluno, até mesmo aqui no Combate, ele falava assim que ele gostava de ter um pensamento zen e ele não imaginava tantos problemas e isso fazia com que ele tivesse um caminho tranquilo, que talvez a gente no Combate, como se preocupava muito em imaginar os cenários ruins para estar pronto para eles, a gente poderia atrair alguma coisa, essa onda assim de cabalística, né? E aí eu falei assim, bicho, não é por aí, né? Por isso que você, por exemplo, eu trabalho embarcado em plataforma, a gente faz um briefing sobre o helicóptero caso venha cair, cara. Isso quer dizer que a gente está mentalizando que o helicóptero vai cair, cara? Não faz sentido, tá se preparando para isso. Então, assim, você não se defende se você não procurar, porque você não sabe quando alguma coisa vai cair na sua cabeça. Se você não tem preocupado com isso, né? Eu, infelizmente, por exemplo, eu tenho 2 filhos e nenhum dos 2 quis lutar. Mesmo eu com a academia pronta em casa. Eu só posso torcer que ninguém parta para cima deles porque eu tenho certeza que eles não sabem o que fazer. Infelizmente, eu não consegui resolver isso. Quer dizer, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Paciência. Porque os caras têm livre-arbítrio, eu deixo eles seguirem a maneira que eles pretendem. Agora, então pode acontecer de você não saber se defender. Agora, é uma boa também, como o mestre Paulo falou, você saber como se portar numa situação dessa e conversar com a pessoa, e vem aquele conceito de judô verbal. Você pode usar o judô verbal para safar ou simplesmente, mesmo não sabendo nada, fazer o cara pensar 2 vezes antes de partir para cima de você, porque você fez uma colocação que não deixou o cara confortável em arriscar a sorte contigo. Então isso faz parte do judô verbal. Se você tem um e não tem o outro, é uma questão assim meio complicada, mas se você tiver o judô verbal e ele funcionar, tu não vai precisar ter a habilidade física. Se tiver a habilidade física e não tiver o judô verbal, tu vai resolver na pancada. E se tiver os 2, melhor ainda, porque como a gente fala, né, melhor não estar lá. Então se você conseguiu falar uma frase para a pessoa que você faça com que ela desista da intenção dela, é melhor. Uma vez eu só perguntei pro cara assim, você tem certeza? E ele desistiu. Eu só perguntei pra ele, tem certeza, meu irmão? Ele desistiu, pronto. Ele falou, entrou no carro e foi embora. Não precisa nem contar a história inteira. Eu só falei assim, tem certeza? E ele não tinha. E ele não ter certeza, ele foi embora. Melhor pra todo mundo. Eu também fui. E todo mundo chegou em casa feliz, sem nenhum ralado. E com os dentes, né? São 33, né? Sei lá. Chegou com todos em casa. Se ele já tinha todos, né? Beleza, vamos pra próxima. Vamos lá, só um comentário aqui. Ele falou da cabalística, não é da cabalística, não, é da babaquística mesmo. Porque, porra, eu estudo cabalá com o mestre Mário Meira, um puta do mestre cabalá ancestral. Uma confusão aí. Puta do mestre cabalá ancestral. Porra, cabalá é um negócio prático, cara. Isso aí do cara ficar viajando na maionese, aí é outra parada. Culpa da Madonna, isso. Culpa da Madonna, ficar falando disso aí toda hora, parece que é farofa. Vamos lá, vamos para a próxima. É inglês, né? Mas isso eu já vou traduzir logo. Então a gente vai. Essa aí é uma pergunta pro Pussy Joe. Pussy Joe. Que aliás, esse nome do Pussy Joe foi ideia do Marcelo, mas o Eduardo Torrelli, lá do Porto Alegre, que sugeriu que a gente fizesse uma sessão com essas perguntas estúpidas em vez de simplesmente não responder. A pergunta é: Are brass knuckles allowed in MMA? Soco em inglês pode no MMA? Cara, primeiro, eu não sei se o cara que perguntou isso tá de sacanagem ou não sei se é um moleque de 8 anos de idade. Então eu vou responder. Cara, poder, você pode usar um soco em inglês no MMA. O problema é que você vai preso. Porque a regra não permite, mas poder, tecnicamente, você pode botar. Não pode. Só que você vai preso. Pode te pegar, né? Lembra do gesso da luva de boxe? Gesso? Ah, sim, então, claro. Né? Vamos para a próxima. Outro importado, né? Cadê a outra importada? Aqui, essa aqui. Outra bizonha. Ok. If I were a martial arts or boxing professional and someone started a fight, would I be obligated to warn them that I'm a human weapon? Se eu fosse um profissional de boxe ou artes marciais e alguém começasse uma luta, eu seria obrigado a avisar eles que eu sou uma arma humana? Primeiro que esse termo arma humana é uma babaquice do cacete, cara. Esse negócio de arma humana é um mito. Não tem esse negócio de arma humana, não. Ou você é melhor ou você é pior em capacidade de sobrevivência.
São daquelas babaquices como o toque da morte, a arma humana, esquerbar espelhadiana, de distância, só bobalhão que acredita nessas porra mesmo. Então vamos lá. Não, mas isso aqui pode ser, o cara pode tentar isso daí como o judô verbal, pô. Mas esse cara pode levar um tiro também. Ele pode fazer aquela cara de Bruce Lee, dar aquele barulho de Bruce Lee, aquela posição de Kung Fu, né? Aquele... Aí o cara fala, meu Deus, dancei nessa. Aí o cara dá 2 passos pra trás, você também, né? Porque no fundo você tá se cagando todo, porque se você não for realmente uma human weapon, se não for uma arma humana, e aí todo mundo se afasta e todo mundo feliz, mais uma vez, todo mundo com os dentes chegando em casa, tranquilo, bacana. Pô, mas essa aí tem um ponto, né? Porque é meio pôquer, né? Porque imagina o seguinte, se o cara tá armado e vê você lutando, ele puxa o ferro, te enche de dedo, te enche de facada. Então, eu acho isso, cá pra nós é tremenda de uma besteira. Tem que avisar, é porra nenhuma. Tu vai lutar e acabou. Vamos lá, deixa eu ver qual é o próximo. Esse aqui já foi. Tem mais perguntas aí? Tem sim. Tá na lista aqui. Vamos lá. Luan Sobreira solicitou. O nome do cara é Luan Sobreira. Se um menor de idade assaltasse alguém com mais de 18 anos e este reagisse matando ou ferindo gravemente o menor, o que aconteceria com a pessoa com mais de 18 anos? Cara, veja bem. Ele vai ser punido, cara. Agora, por exemplo, se o cara morreu, ele vai a júri popular. Nossa experiência mostra o que vai casar com a pergunta depois, e os nossos estudos mostram que júri popular é uma caixa preta, tá? Porque você junta um monte de aposentado lá naquela merda, porque na verdade assim, júri popular, teoricamente todo mundo pode ser maior de idade, adulto, né? Pagador de imposto, você vai lá e vai pro júri. Só que você tem um monte de velho, e velho nem sempre ele é um cara esperto. Às vezes ele é um cara altamente manipulável por ser velho. Cara, eu já assisti, já fiquei assustado com o velhinho de chinelinho querendo ir ao banheiro lá, cara, entendeu? Não é velhinho da minha idade de 50 anos, não, é velhinho de 80. O cara sendo júri, o cara não tem discernimento para julgar mais. E vai cair, você pode cair na mão de um cara desse. Então não é uma boa ideia. Tanto que a pergunta seguinte, né? Rodrigo Ortiz Vinholo. Qual é a punição mais injusta que alguém já recebeu da justiça brasileira na história? Cara, não dá para eu saber isso, porque eu teria que ter lido todos os casos, mas eu botei essa pergunta junto com a outra, justamente porque se você matou alguém e vai a júri popular, vou te dar uma dica legal, você não é obrigado a se entregar, desaparece, cara. Porque se ninguém te pegar, essa é a lei, pergunta a qualquer policial. Não acredite em lei americana. Lei americana é lei americana, lei brasileira é brasileira. O americano, se sair do local do crime é uma coisa, aqui no Brasil é outra. Veja bem, eu não estou incentivando o crime, não. Eu só estou falando uma coisa que não vai de meia. Você não é obrigado a se entregar, você não é obrigado a fazer provas contra você, nem nada disso. Então você simplesmente fez o crime, vai embora e ponto. Você só vai na delegacia, se descobrir, eles vão na rede social e vá com um advogado criminalista bom. Entendeu? Não vai com qualquer um, não. O advogado está aí para isso que os caras servem. Vocês podem reclamar, mas na hora de acontecer alguma coisa, o advogado vai ser mais do que útil. Cara, acho que acabou as perguntas aqui. Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. Marcelo, tem alguma coisa mais para falar? Não, tranquilo. Essas perguntas, algumas perguntas foram bem interessantes, outras não faz muito sentido. Como o mestre Paulo falou, a gente não tem como saber se o cara tem 10 anos de idade e tá brincando com a gente, né? Não tem como saber. Por isso que a gente tem a figura do Joe Washer ou então do Pussy Joe, que são os caras que a gente, né, chama assim, mas é amigavelmente, tá? E outra coisa também, não sei se ficou claro da outra vez, aqui no combate o bullying é incentivado, a gente se quebra aqui um com o outro aqui, um sacaneia o outro o tempo inteiro, faz piada, a gente alivia muito pouca coisa por aqui. Então não fica chateado não, se você se enquadrou no Pussy Joe, não fique triste, a gente não tá sacaneando você. Outra coisa também, a gente não tem preconceito contra nada aqui, cara. Se você é amigo, você pode ser o que você quiser. Se você é amigo, você é amigo. Se você é combatente, você tá com a gente. Não tem esse negócio, não importa. É isso aí, cara, esse é o recado. Comentário sobre bullying adicional, né? Porque os espartanos, que, porra, depois do filme 300, aí há 10 anos atrás, todo mundo passou a saber o que era, mas quem estudava artes marciais sempre soube, né? Então o garoto estava no Agogê, né? Que era a escola dos espartanos. Quando ele saía de lá, ele ia para os clubes de jantares, onde os caras iam jantar todo dia. Era um clube de 14, 15 pessoas, que era difícil de entrar, porque todo mundo tinha que aprovar. O que os caras faziam lá?
jantavam, batiam papo e sacaneavam um ao outro. Na cultura espartana, se o cara não estava preparado para ser sacaneado, ele não ia com certeza estar preparado para a guerra. Então ela faz parte da cultura, no combate ser tudo brincadeira, e a gente aprende muito com isso. Não tem esse negócio não, cara. Você pode ser de qualquer cor, qualquer sexo, aleijado, qualquer porra, tu vai ser sacaneado, vai ser amigo e vai ser amigo também. E vai ser bem-vindo. Abração, galera. Até a próxima semana. E é isso aí, gente. Uma coisa que eu sempre dizia, não existia nenhuma gozação que enchesse meu saco na rua, porque o que eu passei com meus padrinhos em casa, nas festinhas de família e tudo mais, eu já estava calejado. Então o combate também tem essa preocupação de calejar você para qualquer esculhambação que você venha receber na rua. Inclusive aqui a gente tem uma situação interessante aqui. A gente tem às vezes um rapaz de molecada nova aqui, 19, 20 anos, que vai lidar com um cara de 40 e tantos, 50, e isso é uma experiência muito importante na vida desses caras, porque a gente está falando de muita bagagem de experiência, de vida, e isso tudo é combate, cara. Experiência de vida, pancadaria, bullying, e você imagina o que seja. Então o resto você vai entender, mas olha só. Se tá curioso, aparece, cara. Vem treinar, vem descobrir, vem fazer pergunta. Só faz pergunta. Se eu luto, se eu não luto, cara, vem aqui e luta. Vem aqui ver o que acontece, faz uma aula experimental, procura o mestre Paulo, procura outras unidades do combate por aí, e você vai entender o que a gente está falando. Ninguém aqui... Uma coisa interessante, aqui, a gente fala aqui da pancadaria e tudo mais... Ninguém sai quebrado aqui de dentro. A gente se quebra aqui ridiculamente pouco em relação a uma partida de futebol, por exemplo. Isso aí o mestre Paulo pode até complementar. Não tem risco. É isso. Bom... Não, tá aqui. Isso aí, agachando então, senão a gente vai se alongar demais, que agora eu tô a fim de passar a tarde agora jogando aqui com meu amigo. É o clube. Isso aí, hoje a gente tá num local diferente, eu tô numa cobertura aqui na Tijuca, alto nível, entendeu? Cercado de LPs, cara, de coisas assim, LP. Coisa rara de achar, cara, de LP, tem um monte de livro bom aí. E uma bananada e varandão. Pô, bananada eu vou querer também, valeu. E pegou mal essa daí. Valeu, cara, valeu, galera, foi. Alô, rapaziada, agora é hora do Combato Camp número 3. Combato Show! Bom, vamos lá, agora só tô eu e o Marcelo aqui, o engenheiro, o Score, da USS Combato, para responder as perguntas da semana. As perguntas chegam através de mim por e-mail, por Messenger, por WhatsApp e pelo Quora, tá? Então a gente vai responder as perguntas, tem umas perguntas separadas pro Zé Buceta, pro Pussy Joseph, né? Pussy Joe, que são as perguntas estúpidas que o pessoal faz. Joe Washer, que é o Zé Ruela. Mas vamos começar aqui explicando uma questão. Teve um cara que fez uma resposta enorme, um textão aí no número 2, quando a gente criticou o Cid, né, por causa daquela história da retroescavadeira e tudo. Eu vou repetir algumas questões. Primeiro, nós não passamos o pano na situação da polícia. Quando o cara entrou para ser policial, assim como o cara entrou para ser padre e o padre ele sabe que não pode casar, o policial sabe que não pode ter greve. Então eu não estou dizendo que a polícia está certa. E a técnica que eles usaram, que é greve branca, botar mulher, criança atrás e tal, é um troço meio assim, meio malandro, né? Mas, né, a gente sabe que aquilo ali está errado por N razões. A história de eu apoiar ou não apoiar é outra história, porque, por exemplo, eu acho que o padre poderia casar, né? Eu não sou católico, não tenho que dar opinião sobre isso, mas acho que o padre poderia casar, mas como a regra é não casar e o cara sabe disso, o cara tá furando a regra, mesma coisa para a polícia. Mas o cara botou uma resposta enorme que na hora eu apaguei e depois eu me arrependi de ter apagado. E o Kojak do Combate, né, que é o Alexandre Carvalho, ele falou: pô, mestre, eu devia ter respondido essa e tal, né? Ele ficou meio chateado de não ter respondido, ele escreveu um outro textão. E o cara falou uma porrada de abobrinha, porrada de besteirada. E o cara botou que, pô, como é que você sabe que o Cid era uma ameaça para as pessoas? Né? Cara, ele passou por cima de um portão. Né? Então, uma série de besteiras, mas eu tenho a mensagem dele, se vocês quiserem dar no e-mail, posso copiar e colar para mandar para quem quer, e a resposta do Alexandre Carvalho, do Kojak, para ele. Agora, os outros quiserem falar merda, pode falar merda sim, não vou pagar mais não, mas vocês vão receber a patada devida. Vamos lá, perguntas do dia, deixa eu perguntar aqui, vamos lá. Marcelo, que está me ajudando aqui com o celular. Por que os praticantes de artes marciais e outros tipos de luta parecem ser pessoas menos violentas?
Cara, eu não sei isso não. Entendeu? Eu não sei isso não. Eu acho que cada um tem o cara, assim, até porque a arte marcial é muito completamente diferente uma da outra. O cara ele pode fazer uma arte marcial extremamente agressiva, ou uma que seja agressiva, mas seja pró-segurança, que é o caso do combate, ou você coisa mais paz e amor, como Aikido, Tai Chi, e o cara ser mais tranquilo. Agora, pelo menos o cara que faz arte marcial joga sua frustração ali pra fora, né? Então ele não, geralmente ele não tá, se ele pode bater nos outros lá dentro, não vai bater na mulher dele nem nos amigos. Marcelo, tem algum comentário para fazer? Tenho. Eu acho o seguinte, né? Quando eu estava dando aula de combate, né? Que a gente tenta ser mais realista possível. Eu gostava de dizer para os caras assim, eu tenho 1,86 m, eu tenho um cara que tem 100 quilos. Às vezes eu partia para cima de um aluno que tinha 60, 70 quilos e dizia assim, você tem que ver um cara do meu tamanho partindo para cima de você e não perder a tranquilidade, porque você já passou por isso no treinamento. Nesse caso agora que é aqui comigo. Então eu acredito que parte do que ele chama aqui, deixa eu ler aqui de novo, que ele chama o quê? De mais tranquilo, como é que é? Menos violento, né? Talvez parte do que ele seja menos violento é que o cara, de repente, que treina uma situação como a gente treina aqui no combate, o cara já passou por aquele tipo de situação, já viu gente muito maior que ele partindo para dentro dele, fazendo várias coisas, e ele soube se safar, ele aprendeu, ele treinou aquilo. Então ele olha em volta e fala assim, bicho, derrubou na área pênalti, não estou esquentando a cabeça com isso. Então talvez isso dê aquela sensação que é um cara menos violento, mas talvez porque o cara está com a situação mais controlada. E ao mesmo tempo, né, como a gente sempre fala aqui, né, a melhor defesa é não estar lá, né? Então, de repente, ele está tranquilo com aquela tranquilidade toda, porque ele já viu que o ambiente não é um ambiente agressivo, ele também está tranquilo, ou se alguém pular em cima dele, meu amigo, ele já sabe como é que faz, já sabe o que resolver, como resolver, isso dá uma certa tranquilidade. Talvez seja por aí. Essa menos violência, menos violento, seja por aí. Vamos lá, pergunta número 2. Qual é a forma de empunhar uma pistola com 2 mãos? Galera, veja bem, isso aqui é um podcast, né? Então eu ficar explicando aqui em cada detalhe não tem nada a ver. O que pode acontecer, as pessoas perguntam, pô, mestre, mas no combate tem arma? Tem arma sim, o objetivo é, se um cara vem atacar sua família, você descarregar a arma nele, faz parte da cultura do combate, você aprender a se proteger usando qualquer arma. Eu recomendo você fazer essa pergunta para o professor Daniel Coutinho, que está respondendo perguntas sobre faca e armas de fogo no canal do Combate em Vídeo, ou fazer essa pergunta para o professor Valério Lino ou para o Alberto Guerra de Belo Horizonte, ou pessoalmente por vídeo que a gente vai poder responder. Próxima pergunta, né? Deixa eu ver onde é que está essa pergunta. Né? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é do Arthur Neto, outro cara que eu acho que não é do combate. É normal não saber se defender com palavras nem fisicamente? Marcelo, tu quer responder essa ou sou eu? Tu pode responder, eu complemento se for o caso. Beleza, olha só, eu acho que é normal perante o universo que a gente tem hoje de caras que são criados para ser ovelhas. A gente é criado para ser ovelha, bobinho, jogando bolinha de gude no carpete é normal, mas é certo? Não. Normal que está na norma, está na média, é o comum, mas não é o ideal, né? A sociedade força você a ser um monte de idiota. A questão é que basta um cara ser um lobo para ferrar todo mundo. Então eu recomendaria que você aprendesse a se defender e não só fazendo combate, nem algumas outras artes marciais, eles vão desenvolvendo confiança em você. Mas as que desenvolvem confiança mesmo real são as que têm luta. Se você ficar treinando coisa no ar, com um amiguinho, um só atacando, outro defendendo, não põe uma luva, não sai na porrada e tal, você não vai desenvolver confiança. No combate, a gente faz boxe sem luva, mas é um treino de preta, faz luva mesmo em 15 segundos para fazer, de vez em quando cai um aí nocauteado, e desenvolve confiança, porque você sabe o que você consegue fazer com a tua mão. Você sabe que você consegue derrubar. Então, desenvolve confiança que você consegue traduzir para parte de discussões também. Há muitos anos atrás, né, cara, foi alguns dias depois de eu conhecer a minha ex-esposa, que foi mãe dos meus filhos, né? E eu tinha um carro que era o... Puta, qual era o carro que eu tinha mesmo? Era um Gol que tinha motor de Brasília, né? Cara, eu tinha 20 e poucos anos. Gol batedeira, então. Não, Gol batedeira. Aquele negócio mesmo. Quadradinho. Só batedeira. Então, na verdade, olha só, o que aconteceu? Eu dei uma mancada, tinha trocado a pastilha do freio, fui dando aquelas freadinhas e tal, na Tijuca, onde eu moro. De repente, quando eu estava passando perto do Hospital da Marinha, ali na Conde de Bonfim, um cara entrou na minha traseira, bum!
Quer dizer, falei merda. Peraí, deixa eu contar a história direito. Ele me cruzou à frente e eu entrei na traseira dele, né? Porque não deu tempo de eu frear. Então foi uma cagada que eu fiz, mas ele também fez cagada porque ele parou no sinal de pedestre. Aí o cara saiu meio sem graça, porque eu tinha feito besteira também, eu também porque eu não consegui frear. Aí o cara falou pra mim, pô, cara, foi mal aí, cara, eu freiei no sinal de pedestre. Eu falei, pô, também não deu tempo. O carro do cara, a mala sumiu. Aí o meu capô da frente já tinha levantado. Aí eu falei assim, cara, tu tem seguro? Ele, não, cara, o carro era novinho. Foi um dos últimos anos do Monza. Ou qualquer coisa assim. Aí eu falei assim, cara, você topa rachar o seguro? O cara, claro, beleza, bacana, não tinha problema nenhum. Só que o cara era muito maior do que eu, tipo leão de chácara, o cara era uma cabeça maior do que eu, devia ter quase uns 2 metros. E, cara, de terno, né, cara, todo largo, você não sabe identificar. E começou a juntar um monte de aposentados, uns caras que não tinha porra nenhuma pra fazer, em volta ali do carro. Aí, cara, o cara de repente soltou um surto lá. O cara falou, pá, como é que eu vou saber que você é você? Eu não era velho de 53, que nem hoje, eu era um garoto de 20 e pouco. E o cara era muito mais velho e maior do que eu, barba e tal. Aí eu olhei assim, como eu sempre lutei, olhei pro cara, olhei pro joelho, senti minha faca na cintura sem botar a mão. Olhei pro cara e falei assim, cara, beleza, cara, eu sou eu, minha identidade tá aqui, mas se você quiser sair no braço, a gente sai agora. Eu não alterei meu tom, que era o normal. O cara, não, fica calmo. Eu tô calmo, cara. Eu não me estresso, não. Tô calmo. Cara, o cara começou a ficar com medo de mim, cara, muito maior do que eu. Eu falei, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada, não. Aí ele resolveu tudo bem. Depois o cara perguntou pra mim, ligou pra mim se tá tudo bem. Eu falei, não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porra, por que esse cara ficou com medo de mim e tal? Na verdade é porque eu tava muito tranquilo. Eu tava muito tranquilo porque eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia exatamente onde eu ia bater, como eu ia bater, e eu sabia que ele ia cair. Ele não tinha mão de lutador, não tinha nada, eu tinha avaliado isso tudo. E essa confiança eu ganhei em luta. Não precisa ser no combate, pode ser no boxe, por exemplo. Mas não em luta que não luta. Em luta que não luta, você sempre tem dúvidas sobre você mesmo. Você fica naquela, será? Será que eu vou conseguir? Falando luta, porrada, entendeu? Vamos lá, próximo. Tem mais algum comentário aí, Marcelo? Desse? Não, sobre a situação realmente, tem muita gente que não sabe se defender. Não acontece assim, se você não procurar, se você não imaginar que um dia você vai precisar de saber se defender, você simplesmente vai passar a tua vida naquela tranquilidade. Recentemente aqui teve um aluno, até mesmo aqui no combate, ele falava assim que ele gostava de ter um pensamento zen e ele não imaginava tantos problemas e isso fazia com que ele tivesse um caminho tranquilo, que talvez a gente no combate, como se preocupava muito em imaginar os cenários ruins para estar pronto para eles, a gente poderia atrair alguma coisa, essa onda assim de cabalística, né? E aí eu falei assim, bicho, não é por aí, né? Por isso que você, por exemplo, eu trabalho embarcado em plataforma, a gente faz um briefing sobre o helicóptero caso venha cair, cara. Isso quer dizer que a gente tá mentalizando que o helicóptero vai cair, cara? Não faz sentido, tá se preparando para isso. Então, assim, você não se defende se você não procurar, porque você não sabe quando alguma coisa vai cair na sua cabeça. Se você não tem preocupado com isso, né? Eu, infelizmente, por exemplo, eu tenho 2 filhos e nenhum dos 2 quis lutar. Mesmo eu com a academia pronta em casa. Eu só posso torcer que ninguém parta para cima deles porque eu tenho certeza que eles não sabem o que fazer. Infelizmente, eu não consegui resolver isso. Quer dizer, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Paciência. Porque os caras têm livre-arbítrio, eu deixo eles seguirem a maneira que eles pretendem. Agora, então pode acontecer de você não saber se defender. Agora é uma boa também, como o mestre Paulo falou, você saber como se portar numa situação dessa e conversar com a pessoa, e vem aquele conceito de judô verbal. Você pode usar o judô verbal para safar ou simplesmente, mesmo não sabendo nada, fazer o cara pensar 2 vezes antes de partir para cima de você, porque você fez uma colocação que não deixou o cara confortável em arriscar a sorte contigo. Então isso faz parte do judô verbal. Se você tem um e não tem o outro, é uma questão assim meio complicada, mas se você tiver o judô verbal e ele funcionar, tu não vai precisar ter a habilidade física. Se tiver a habilidade física e não tiver o judô verbal, tu vai resolver na pancada. E se tiver os 2, melhor ainda, porque como a gente fala, né, melhor não estar lá. Então se você conseguiu falar uma frase para a pessoa que você faça com que ela desista da intenção dela, é melhor. Uma vez eu só perguntei pro cara assim, você tem certeza? E ele desistiu. Eu só perguntei pra ele, tem certeza, meu irmão? Ele desistiu, pronto. Ele falou, entrou no carro e foi embora. Não precisa nem contar a história inteira. Eu só falei assim, tem certeza? E ele não tinha. E ele não ter certeza, ele foi embora. Melhor pra todo mundo. Eu também fui. E todo mundo chegou em casa feliz, sem nenhum ralado. E com os dentes, né? São 33, né?
Sei lá. Chegou com todos em casa. Se ele já tinha todos, né? Beleza, vamos pra próxima. Vamos lá, só um comentário aqui. Ele falou da cabalística, não da cabalística, não, da babaquística mesmo. Porque, porra, eu estudo cabalá com o mestre Mário Meira, um puta do mestre cabalá ancestral. Uma confusão aí. Puta do mestre cabalá ancestral. Porra, cabalá é um negócio prático, cara. Isso aí de o cara ficar viajando na maionese, aí é outra parada. Culpa da Madonna, isso. Culpa da Madonna, ficar falando disso aí toda hora, parece que é farofa. Vamos lá, vamos pra próxima. É inglês, né? Mas isso eu já vou traduzir logo. Então a gente vai. Essa aí é uma pergunta pro Pussy Joe. Pussy Joe. Que aliás, esse nome do Pussy Joe foi ideia do Marcelo, mas o Eduardo Torrelli, lá do Porto Alegre, que sugeriu que fizesse uma sessão com essas perguntas estúpidas em vez de simplesmente não responder. A pergunta é: Are brass knuckles allowed in MMA? Soco em inglês pode no MMA? Cara, primeiro, eu não sei se o cara que perguntou isso tá de sacanagem ou não sei se é um moleque de 8 anos de idade. Então eu vou responder. Cara, poder, você pode usar um soco em inglês no MMA. O problema é que você vai preso. Porque a regra não permite, mas poder, tecnicamente, você pode botar. Não Só pode. que você vai preso. Pode te pegar, né? Lembra do gesso da luva de boxe? Gesso? Ah, sim, então, claro. Né? Vamos para a próxima. Outro importado, né? Cadê a outra importada? Aqui. Essa aqui. Outra bizonha. Ok. If I were a martial arts or boxing professional and someone started a fight, would I be obligated to arm them that I'm a human weapon? Se eu fosse um profissional de boxe ou artes marciais e alguém começasse uma luta, eu seria obrigado a avisar eles que eu sou uma arma humana? Primeiro que esse termo arma humana é uma babaquice do cacete, cara. Esse negócio de arma humana é um mito. Não tem esse negócio de arma humana, não. Ou você é melhor ou você é pior em capacidade de sobrevivência. São daquelas babaquices como o toque da morte, a arma humana, esquerbar espelha de distância, só bobalhão que acredita nessas porra mesmo. Então vamos lá. Não, mas isso aqui pode ser, o cara pode tentar isso daí como judô verbal, pô. Mas o cara pode levar um tiro também. Ele pode fazer aquela cara de Bruce Lee, dar aquele barulho de Bruce Lee, aquela posição de Kung Fu, né? Aquele... Aí o cara... Ai, meu Deus, dancei nessa. Aí o cara dá 2 passos pra trás, você também, né? Porque no fundo você tá se cagando todo. Porque se você não for realmente uma human weapon, se não for uma arma humana. E aí todo mundo se afasta e todo mundo feliz. Mais uma vez, todo mundo com os dentes chegando em casa, tranquilo, bacana. Pô, mas essa aí tem um ponto, né? Porque é meio pôquer, né? Porque imagina o seguinte, se o cara tá armado e vê você lutando, ele puxa o ferro, te enche de dedo, te enche de facada. Então, eu acho isso, cá pra nós, é tremendo de uma besteira. Tem que avisar, é porra nenhuma. Tu vai lutar e acabou. Vamos lá, deixa eu ver qual é o próximo. Esse aqui já foi. Tem mais perguntas aí? Tem sim. Tá na lista aqui. Vamos lá. Luan Sobreira solicitou. O nome do cara é Luan Sobreira. Se um menor de idade assaltasse alguém com mais de 18 anos e este reagisse matando ou ferindo gravemente o menor, o que aconteceria com a pessoa com mais de 18 anos? Cara, veja bem, ele vai ser punido, cara. Agora, por exemplo, se o cara morreu, ele vai a júri popular. Nossa experiência mostra o que vai casar com a pergunta depois, e nossos estudos mostram que júri popular é uma caixa preta, tá? Porque você junta um monte de aposentado lá naquela merda, porque na verdade assim, júri popular, teoricamente todo mundo pode ser maior de idade, adulto, né? Pagador de imposto, você vai lá e vai pro júri. Só que você tem um monte de velho, e velho nem sempre ele é um cara esperto. Às vezes ele é um cara altamente manipulável por ser velho. Cara, eu já assisti, já fiquei assustado com o velhinho de chinelinho querendo ir ao banheiro lá, o cara, entendeu? Não é velhinho da minha idade de 50 não, é velhinho de 80. O cara sendo júri, o cara não tem discernimento para julgar mais. E vai cair, você pode cair na mão de um cara desse. Então não é uma boa ideia. Tanto que a pergunta seguinte, né? Rodrigo Ortiz Vinholo. Qual é a punição mais injusta que alguém já recebeu da justiça brasileira na história? Cara, não dá para eu saber isso, porque eu teria que ter lido todos os casos, mas eu botei essa pergunta junto com a outra, justamente porque se você matou alguém e vai a júri popular, vou te dar uma dica legal, você não é obrigado a se entregar, desaparece, cara. Porque se ninguém te pegar, essa é a lei, pergunta a qualquer policial.
Não acredite em lei americana. Lei americana é lei americana, lei brasileira é brasileira. O americano, se sair do local do crime é uma coisa, aqui no Brasil é outra. Veja bem, não estou incentivando o crime, não. Eu só estou falando uma coisa que não vai de meia. Você não é obrigado a se entregar, você não é obrigado a fazer provas contra você, nem nada disso. Então você simplesmente fez o crime, vai embora e ponto. Você só vai na delegacia, se descobrir, eles vão na rede social e vá com um advogado criminalista bom, entendeu? Não vai com qualquer um, não. O advogado está aí para isso que os caras servem. Vocês podem reclamar, mas na hora de acontecer alguma coisa, o advogado vai ser mais do que útil. Cara, acho que acabou as perguntas aqui. Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. Marcelo, tem alguma coisa mais para falar? Não, tranquilo. Essas perguntas, algumas perguntas foram bem interessantes, outras não faz muito sentido. Como o Paulo falou, a gente não tem como saber se o cara tem 10 anos de idade e tá brincando com a gente, né? Não tem como saber. Por isso que a gente tem a figura do Joe Washer, ou então do Pussy Joe, que são os caras que